Olá, alunos da Escola Cidadão Cidadã, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Ingrid e hoje nós vamos iniciar nossa aula com a autocorreção da atividade que foi proposta para casa na última aula, tá bom? Então, para casa, página 14 até a 17, tá bom? A página 14 diz assim, primeira questão. O livro que Mateus está lendo é dividido em capítulos. Ele vai começar o capítulo 10. Letra A. Quantos capítulos desse livro ele já leu? Gente, se ele vai começar o capítulo 10, isso quer dizer que ele já leu 9 capítulos, tá? Se ele já está no 10º, é porque ele já leu 9, tá bom? Então, ele já leu 9 capítulos, tá bom? Letra A, 9. Letra B. Se o livro acaba no capítulo X vale 10, V vale 5 e o I vale 1. Então, 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17, tá? Se o livro acaba no capítulo 17, quantos capítulos faltam para Mateus terminar de ler o livro? Ora, se ele acaba no capítulo 17 e ele já leu 9, basta você subtrair 17 menos 9, tá? Que é igual a 8. Então, 8 capítulos. Faltam 8 capítulos para Mateus terminar de ler o livro, tá bom? Segunda questão. Identifique na ilustração o ano indicado na escrita romana. Gente, aí nós temos L, X, 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 tá? Lembrando, o símbolo L é de acordo com... Se você não lembrar, você pode voltar na página 11, tá? O símbolo L, ele vale 50 e o símbolo X vale 10. Então, como o símbolo L, ele é o símbolo de maior valor, ele veio antes do símbolo de menor valor, nesse caso nós devemos somar os valores, tá bom? Desses símbolos. Então, vai ficar 50 mais 10 mais 10 mais 10, que é igual a 80. Então, segunda questão resulta em 80, tá bom? É o ano indicado aí, de acordo com a inscrição romana. Terceira questão, no sistema de representação romano, a posição dos símbolos é muito importante. Observe os números destacados a seguir e responda as questões. Letra A, em e V. Gente, I e V. O I vale 1 e o V vale 5, né? Como o I, que é o símbolo de menor valor, que vale 1, ele veio antes do símbolo que vale 5, nesse caso nós devemos subtrair, tá? Então, em IV, ou seja, em 4, o símbolo I está à esquerda do símbolo V. O valor de V é maior ou menor do que o valor de IV. E quanto? Acabei de falar, né? Na verdade, o valor de V é maior, tá? É maior do que o valor de IV e uma unidade a mais, porque IV vale 4 e IV vale 5, tá bom? Então, terceira questão, letra A, é maior uma unidade, ok? Letra C, em XL, o símbolo X está à esquerda do símbolo L. O valor de L é maior ou menor do que o valor de XL quanto? Gente, o valor de L é maior do que o valor de XL, tá bom? Por quê? Volte lá na página 11. O valor de L é igual a 50. Então, isso quer dizer que XL vale 40. Por quê? Porque é 50 menos 10, que é igual a 40, tá? Então, ele é maior 10 unidades, tá? Letra B é maior 10 unidades. Certo? Letra C. Em DC, o símbolo C está à direita do símbolo D.
O valor de DC é maior ou menor do que o valor de D. E quanto? Gente, DC, página 11, mais uma vez. O símbolo D vale 500 e o símbolo C vale 100. Então, DC, né, é igual a 500 mais 100, que é igual a 600, né? Então, DC é maior do que o próprio D, tá bom? Por quê? Porque 500 mais 100 é igual a 600 e o D vale só 500, tá bom? Então, DC é maior 100 unidades. Na letra C, maior 100 unidades. Certo? Ok? Questão de número 4, página 15, diz assim: escreva no sistema de numeração romano o ano de invenção de cada um desses objetos. Então, aí nós temos a bicicleta, 1790. Então, nós vamos escrever primeiro 1000, nós escrevemos com um M, tá bom? 700, o 700, gente, nós representamos o 700, né? Igual a 500 mais 100 mais 100. 500 representamos com o símbolo D, 100 com o símbolo C. Então, DCC é igual a 700. O 90, nós representamos com o símbolo C vale 100 e o símbolo X vale 10. Então, fica XC, tá bom? Aqui nós temos 1790, tá ok? 1930. 1930 é igual a 1000 mais 900 mais 30, né? Então, 1000, que é o símbolo M. 900 nós representamos com o símbolo CM, que é 100 menos 1000, resulta em 900. E 30, que nós representamos com os 3x, tá bom? Então, 1930. E a calculadora, 1972, o mesmo raciocínio, é igual a 1000 mais 900 mais 70 mais 2, tá bom? Então, 1000 representamos com o símbolo M, 900 representamos com o símbolo CM, 70 representamos com o símbolo L, XX, e o 2 representamos com II. Tá? Então, 1972, tá bom? Abaixo nós temos o patins no ano de 1863, que é igual a 1000 mais 800 mais 60 mais 3. Então, vai ficar o símbolo M, que vale 1000, tá bom? 800 representamos com o símbolo D, C, C, C. Símbolo D, 500 e C vale 100, então 500 mais 100 mais 100 mais 100, que é igual a 800, tá ok? 60, né? Representamos com LX, L50, X vale 10. E 3 representamos com 3Is, tá bom? Então, 1863. Aí, em seguida, nós temos o autônomo, né? Que foi inventado no ano de 1956, o autônomo. E aí nós vamos escrever 1000 mais 900 mais 50 mais 6, que é igual a M, C, M, L, V, I, tá bom? 1956. E o objeto seguinte, que é o skate, 1973, que é igual a 1000 mais 900 mais 70 mais 3. Ou seja, M, C, M, L, X, X e 3Is, né? Para representar o 3, tá ok? 1973, ok? A quinta questão pede para escrever os números romanos que faltam. Então, se vocês perceberem aí, nós temos a escrita romana dos números de 1 até 50, tá bom? Então, nós temos 1, vou escrever em ordem, tá? 1, em seguida temos 2, aí
eu vou escrever em ordem. Vou colocar aqui. 2, aí 3, em seguida 4, 5. Aí 6, tá? 7, 8, 9, 10. Aí 11, em seguida temos 12, tá bom? 13, 14, 15, 16. Não, peraí. Eu acho que eu pulei. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Aí 11, 12, 13, que é esse aqui, 14, 15. Pronto. 16, 17, 18, 19, que é x e x. 20, né? 21, x, y. 22, x, 2i. 23, 24, 25, x, v. 26, né? 27, que é x, v e i. Ok? 28, 29, que é x e x. E 30, que são 3x. Aí nós temos 31, x. E 32, que já está. 33, x, 3i. 34 e 35, que é x, v. Certo? 35. Vou continuar aqui ao lado. 36 está, 37, então x, 3x, tá? Porque é 30, v e i, 37, ok? 38, 39, x e x. 40, 41, xli. 42, 43, 44, xl e v. 45, 46, 47, xl, v, 2i, tá? 48 e 49, xl e x, tá bom? 49 e 50, tá bom? Então, é só completar com os números que faltam. Página 16. Deixa eu apagar aqui para colocar a página 16. Página 16, como você já viu, os números fazem parte de nossa vida em muitas situações. Observe as fotografias e escreva o que os números estão indicando em cada caso. Então, aí no primeiro caso é a identificação do carro, que é um código, tá bom? Então, primeiro caso, identificação, que é a placa, né? Identificação, a placa do carro. Identificação do carro, ele indica um código. Ele indica um código. Em seguida, nós temos um termômetro, ou seja, ele está marcando a temperatura. Ele está indicando uma unidade de medida, tá? Unidade de medida de temperatura. Em seguida, nós temos as placas, né? Elas estão medindo a distância. Elas estão medindo a distância entre as cidades, então também é uma unidade de medida. Tá ok? Em seguida, nós temos um anúncio
em um supermercado, né? Em uma feira do valor do abacaxi. Então, ele está representando o preço, tá? O preço também é uma medida, ok? Em seguida, nós temos um abacaxi e um quarto, digamos assim, de uma melancia sobre uma balança. Então, elas estão indicando a massa e o preço. Massa e preço também são medidas. Ok? E nós temos aí o quê? A capa de uma revista em quadrinhos, né? Do Cascão. Então, nós temos aí primeiro, segundo e terceiro colocado. Vocês podem perceber que os personagens, eles estão meio que cansados, né? Então, eles estão indicando uma posição. Gente, se eles indicam uma posição, eles estão indicando uma ordem, tá? Se eles estão indicando uma posição, eles estão indicando uma ordem, tá bom? Certo? Página 17, brincando com os números, vocês têm aí uma brincadeira, mas abaixo tem uma pergunta que diz assim: você conhece os números capicúas? Né? Observe os números ao lado, depois leia-os de trás para frente, o que você descobriu. O número capicua é aquele que pode ser lido na ordem da esquerda para a direita ou de trás para a frente, que a escrita e o valor deles não se alteram. Ou seja, você pode escrever e você pode ler esses números tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, mas a representação e a leitura será a mesma, não vai mudar, tá? Esses números, eles são chamados de números capicúas. E aí, pede para você escrever outros exemplos de números capicúas. Existem vários, tá? Como o 22, o 838, o 9779, tá? São exemplos de números capicúas, tá ok, gente? Certo? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a autocorreção, tá bom? Agora nós vamos para as nossas páginas de classe, tá bom? Então, deixa o livro aí no ponto. Nós vamos continuar, tá bom? Com as nossas páginas agora de classe. Vamos lá. Classe, página página 18 e 19, mais a página 22, tá ok? Então, página 18, nós temos comparação de números naturais. Vamos entender um pouco sobre essas comparações, tá bom? Observe a quantidade de livros que está sobre a mesa de cada criança. Aí nós temos um diálogo, né? Eu tenho 5 livros, Guto, e você? Tenho 7 livros, Patrícia. Tenho 6 livros. Quantos livros você tem, Maria? Aí a Maria disse: Caio, eu tenho 5 livros, tá bom? Podemos comparar essas quantidades utilizando uma reta numérica. Aí na página 19, vocês têm a imagem da reta, acompanhe a explicação pelo livro, tá? Observe essa reta numérica, é possível chegar a algumas conclusões. Primeiro, o número de livros de Patrícia é igual ao número de livros de Maria. Vocês podem perceber aí que as quantidades, elas coincidem, né? Na reta numérica. E lemos 5 é igual a 5, né? A indicação é que 5 é igual a 5.
O número de livros de Guto é diferente do número de livros de Caio. Então, indicamos 7 é diferente de 6. O número de livros de Patrícia é menor do que o número de livros de Guto. Então, representamos 5 é menor do que 7. E o número de livros de Caio é maior do que o número de livros de Maria. Então, indicamos 6 maior do que 5, tá? O sinal é de maior que. Ao utilizar os símbolos de menor que e maior que, o número maior deve ficar do lado de maior abertura desses símbolos. Por exemplo, as expressões 9 é menor do que 15 e 15 é maior do que 9 estão corretas. Observe como lemos essas expressões, tá? 9 é menor do que 15 e 15 é maior do que 9. Então, quando vocês forem fazer comparações, tá? Quando vocês forem fazer comparações de números naturais, tá bom? Vocês têm as opções de utilizarem os símbolos de igualdade, tá bom? Esse aqui é o símbolo de igualdade. Ele é lido como igual a. Esse símbolo é o símbolo que representa uma diferença, tá bom? Então, quando vamos ler, lemos diferente de. Tá ok? O meu pincel tá falhando, vou trocar. Temos o sinal que representa que os números são maiores e que os números são menores, tá bom? É o sinal de maior que e menor que. Sinal de menor que, a abertura tá voltada para a direita, tá bom? Então, lemos menor que, tá bom? Sinal de maior que, a abertura está voltada para a esquerda, tá bom? Então, maior que. Ok? Então, quando vocês forem fazer comparações, vocês têm essas opções de sinais. Mais uma vez, quais são eles? Igual a, diferente de, menor que e maior que, tá bom? O sinal de igualdade, ele vai indicar que os números naturais são iguais. O sinal de diferente, ele vai indicar que esses números naturais, eles são diferentes. Tá bom? Sinal de menor que indica que o número que veio antes, ele é menor do que o número que vem depois. E o sinal de maior que, ele indica que o número que veio antes, ele é maior do que o sinal que vem depois, tá bom? Quando vocês forem fazer essas comparações, não esqueça de que a abertura do sinal, ela sempre fica voltada para o maior número, tá? No caso de maior que e menor que, a abertura do sinal sempre deve ficar voltada para o maior número, tá bom? Não esqueça. Então, aqui eu vou colocar alguns exemplos, ó. Olha só, alguns exemplos. 8, 6, 4, 12 e 10, 15 e 13, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer as comparações utilizando esses sinais, tá? Então, olha só. 8 é o que em relação a 8? Ah, professor, o 8 é igual a 8, ok? Então, você vai utilizar o sinal de igualdade. Você está dizendo que 8 é igual a 8. No caso de 6 e 4, eu quero que você utilize ou o sinal de igual ou o sinal de diferente, tá? Porque você pode também utilizar o de maior ou de menor. No caso 6, o 6 é igual a 4? Não, 6 não é igual a 4. Então, se ele não é igual, ele é diferente, tá bom? 6 é diferente de 4, certo? No caso do 12, o que o 12 é em relação ao 10? O 12 é diferente de 10.
Ah, professora, mas esse 12, ele é maior ou é menor do que 10? Ora, o 12 ele não vem depois do 10? Se o 12 ele vem depois do 10, gente, então nós podemos concluir que o 12 ele é maior do que 10, tá bom? 12 é maior do que 10, tá bom? Professor, e o 15? Da mesma forma, o 15 ele vem depois do 13. Então, o 15 ele é maior do que 13, tá bom? Professor, e se fosse o contrário? Se eu tivesse 13 e 15, aí sim, o que você vai perceber? Que o 13, ele veio antes do 15. Então, ele é menor do que 15. Se ele é menor, o sinal que você vai utilizar é o de menor que, tá? Como eu falei, a abertura do sinal, ela sempre deve estar voltada para o maior número. Perceba que 12 é maior do que 10. A abertura do sinal está voltada para o 12. 15 é maior do que 13. A abertura do sinal está voltada para o 15. E 13 é menor do que 15. A abertura do sinal está voltada para o 15, tá? Então, não esqueça, a abertura do sinal, ela sempre deve estar voltada para o maior número, tá bom? E quanto mais distante do zero esse número natural ele estiver, maior será, tá bom? Quanto mais próximo do zero, quanto mais próximo do zero esse número natural tiver, menor ele é, tá ok? Não esqueça, certo? Então, assim, vocês fazem as comparações dos números naturais, tá bom? Na página 22, nós temos a ideia de ordenação de números naturais, tá bom? Sucessor e antecessor de um número. Você já estudou que todo número natural tem um sucessor, tá bom? Exemplo, o sucessor de 0 é 1. Por quê? Porque 0 mais 1 é igual a 1. Sucessor de 99 é 100, né? Para determinar o sucessor de um número, basta adicionar uma unidade ao número, ou seja, basta somar mais 1. Todo número natural, exceto o 0, tem um antecessor. Exemplo, o antecessor de 5 é 4. Por quê? 5 menos 1 é igual a 4. O antecessor de 300 é 299. Por quê? Porque 300 menos 299... 300 menos 1 é igual a 299, tá bom? Então, para determinar o antecessor de um número, basta subtrair uma unidade do número, ou seja, menos 1, tá? O que eu tô querendo dizer com isso, né? Que todo número natural, gente, ele vai possuir um sucessor, tá? Por quê? Porque os números naturais, eles são infinitos. Isso quer dizer que a sucessão dos números naturais não tem fim. Se a sucessão dos números naturais não tem fim, se ela é infinita, então eu posso concluir que todo número natural ele possui um sucessor. Ou seja, todo número natural vai ter um número que vem após ele, tá bom? Depois dele sempre vem um número, tá? Você pode pensar em qualquer número, grande, qualquer número, pequeno, qualquer número. Sempre vai existir um número depois desse, tá bom? Por quê? Porque os números naturais são infinitos, eles não têm fim. E, com a exceção do 0, todos os números naturais, eles possuem antecessor, tá bom? Por que com a exceção do 0, professor? Porque nos números naturais não tem nenhum número que vem antes de 0, tá bom? Então, nos números naturais, como não tem nenhum número que vem antes do 0, eu posso concluir que todo número natural, com exceção do 0, possui um antecessor. Ou seja, sempre vai possuir um número que vem antes do número dado, tá bom? Então, relembrando, se eu quero saber qual é o sucessor de um número, eu faço o quê? Eu somo uma unidade. Se eu quero saber quem é o antecessor de um número, eu faço o quê? Eu vou subtrair uma unidade, tá bom? Antecessor, ou seja, antes, tá bom? Sucessor, ou seja, vem de sucessão, vem de depois,
tá? Então, antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Professora, eu quero saber quem é o antecessor de 10. Você vai subtrair o 1. 10 menos 1 é igual a 9. Então, o antecessor de 10 é o número 9, tá bom? Ah, eu quero saber quem é o sucessor de 10. Você soma mais 1. 10 mais 1 é igual a 11. Então, 11 é sucessor de 10. Lembrando que, quando eu falar em antecessor e sucessor, eu estou falando no número que vem imediatamente antes e no número que vem imediatamente depois, tá bom? É imediatamente. Quando eu falar dessa ideia de antecessor e sucessor e não tiver claro na questão. Então, é o número que vem imediatamente antes, tá bom? Então, o número que vem imediatamente antes do 7 é o 6. E o número que vem imediatamente depois do 7 é o 8, tá bom? Então, 6 é antecessor de 7 e 8 é sucessor de 7, tá bom? Não esqueça dessa dica, tá, gente? Aí, nós temos assim, observe a situação ao lado e responda. Amanda e Fernando estão brincando de acertar o alvo. Letra A, anote no quadro os pontos marcados. Então, a Amanda acertou o sucessor de 20. De 19. Então, ela acertou o 20. Ela acertou o antecessor de 81. Então, ela acertou o 80. O sucessor de 59 é o 60, tá bom? E Fernando acertou o sucessor de 39, então ele acertou o 40. O antecessor de 41, então ele acertou o 40. E o sucessor de 99, ele acertou o 100, tá? Quem venceu a partida, aí você vai só somar 20 mais 80 mais 60, que são os acertos de Amanda. E depois você soma os acertos de Fernando, né? Que é 40 mais 40 mais 100, que resulta em 180. Então, quem venceu a partida foi Fernando, tá bom? Fernando venceu a partida, tá, gente? E assim encerramos mais uma aula de matemática. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? No vídeo anterior. Espero que vocês estejam realmente gostando das nossas aulas. Desejo mais uma vez boas-vindas, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021 na Escola Cidadão Cidadã. Eu sou professora Ingrid, professora de matemática, e vou estar aí contribuindo com a aprendizagem matemática de vocês durante esse nosso período, tá bom? Espero que estejam gostando mais uma vez. Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!